Já ouvi muita gente dizendo, isso não é um conteúdo próprio para arte. Será que existe um conteúdo adequado para ser tratado dentro de uma obra de arte? Muitas pessoas têm a tendência de dizer que uma obra ela é boa ou ruim por causa do conteúdo que ela possui, por causa do assunto em que ela aborda. Mas será mesmo que esse conteúdo, esse assunto, que é desgostoso para uma pessoa e talvez bom para outra, é motivo para desqualificar uma obra de arte? É motivo para você caracterizar que aquela obra é ruim? É justamente sobre isso que a gente vai pensar hoje, então vem comigo. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicesias aqui do canal Arte e Filosofia, ou Antrofilosofia. Vocês sabem que o canal ainda está trocando de nome, mas que o novo nome da página será Arte e Filosofia, assim como o nosso site já se chama assim, ok? Para quem tem interesse, está muito mais fácil de acessar agora. É somente digitar arteefilosofia.com. Você vai conseguir entrar no nosso site e ter acesso aos textos que eu já publiquei e que eu ainda vou publicar. Sobre arte, filosofia da arte e tudo que gira em torno do assunto arte. Se você é novo aqui no canal, peço que já se inscreva, deixe o like no seu vídeo, comente aqui, para eu saber o que você acha, o que é que você quer ver aqui no canal. E sem mais delongas, olha, vamos para o vídeo. É realmente comum pessoas que julgam uma obra de arte através do seu conteúdo. Porém, isso é uma atitude que eu não acho que seja correta. Simplesmente porque, na minha visão, e na visão da maior parte das pessoas que pensam sobre arte, que pensam de verdade sobre arte, eu que só sou um passador de informações e que gosta de pensar sobre isso e gosta de falar sobre isso, mas as pessoas que realmente pensam isso a fundo dentro da filosofia da arte costumam ter sempre a mesma opinião, quase sempre a mesma opinião, que é uma opinião que eu expressei no último vídeo que eu trouxe aqui no canal falando sobre a criatividade, a questão da criatividade e sobre a matéria que o mundo fornece. Ou seja, nessa visão, tudo pode ser arte, mas nem tudo é arte. E isso vai depender da forma como a gente traz isso à tona, da forma como a gente representa essa nossa criação. Todo mundo aqui já sabe, eu já estou cansado de falar, a arte é uma forma de expressão. Portanto, é uma expressão que, por óbvio, não é a única que o ser humano possui, e por isso ela se distingue das outras formas de expressão por conta do seu caráter estético, por conta do seu caráter de beleza, do seu caráter contemplativo, de ser capaz de proporcionar um prazer estético. Esse prazer pode ser bom ou mal. Ele pode ser aquilo que você olha, se deleita e diz, nossa, que maravilha, ou pode ser aquilo que acaba com o seu dia. É aquilo que não te faz pensar com a razão, mas sim faz toda a tua emoção sentir na pele aquilo que o artista desejou transmitir. É algo que não se comunica somente com o nosso raciocínio lógico, é algo que vai mais fundo, que em seu melhor estado é capaz de tocar lá dentro da nossa alma. Existem vários estados, eu já falei aqui, a beleza ela pode ser transmitida de várias formas, belezas mais singelas, belezas mais suntuosas e imponentes, e assim por diante. Porém, você julgar uma obra somente por causa do seu conteúdo, é você, a meu ver, subverter a própria razão de ser da arte. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, alguém comentar sobre uma obra, talvez a obra mais famosa de ser julgada pelo seu conteúdo, que é um livro que foi escrito por Vladimir Nabokov chamado Lolita. Cara, a pessoa que lê Lolita e diz que aquele livro é mal escrito, ele não leu Lolita muito bem. Certa vez eu até estava comentando com uma amiga, eu estava lendo um livro que eu acho que eu nem terminei de ler até, agora que eu estou pensando nisso, mas que tinha uma passagem que era muito bonita no início, mais ou menos no início, que é um livro chamado Memória de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques. E a primeira coisa que essa amiga disse foi, isso não é aquele livro sobre aquele velho que, por se sentir velho, quer uma prostituta que seja virgem e nova? Eu disse, poxa, resumir o livro a isso é uma coisa tão vulgar e tão superficial. Simplesmente porque você percebe que o livro não trata só disso. É a mesma coisa das pessoas que olham e dizem, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Porra, é brincadeira, né? Isso pouco importa naquela obra. Muitos autores usam de temas que às vezes são polêmicos, às vezes são difíceis de aceitar, mas para tratar sobre coisas distintas, para tratar sobre coisas mais profundas. Eu recentemente fui desafiado pelo meu professor de poesia, o Brian, a escrever um poema sobre polêmica. E nessa altura eu estava conversando com uma amiga sobre aquele caso do Epstein. Quem não conhece, tem até um documentário no Netflix sobre isso, e pode pesquisar. Mas resumidamente, Epstein foi um cara que foi preso nos Estados Unidos por tráfico infantil e abuso de menores. E ele mais ou menos aliciava menores para famosos, realmente famosos, tá? Príncipes, presidentes,
atores, atrizes estão envolvidos, estão citados na lista desse Epstein, que ele deixou depois de morrer, de pessoas que pagaram para ter relações com menores. Nessa lista você encontra nomes como Donald Trump, você encontra nomes como Príncipe Andrew e muitos nomes famosos que dói ver aqueles nomes. Algumas pessoas até que a gente vê na televisão, vê assistindo o filme. Pensa, é sério isso? Alguns nem foram citados diretamente, como é o caso de Stephen Hawking, sim, o físico. Não existe nada relacionado a ele na lista, porém, ele já foi à casa do Epstein 2 ou 3 vezes. Na ilha do Epstein, cara, você fica pensando assim, falando por mim, eu jamais teria uma amizade, pressuponho que seja uma amizade, de um cara como esse. A não ser que eu não soubesse, é possível. Mas ainda assim você põe em questão muita coisa, você pensa muita coisa. E eu fui escrever esse poema. Eu escrevi esse poema, estou terminando ainda ele. E foi difícil escrever. Foi difícil pensar sobre esse tipo de relacionamento, esse tipo de abuso e tentar criar imagens sobre isso e tentar criar algo sobre isso. Foi realmente ruim para mim. Porém, como aquele caso estava na minha cabeça, por eu estar pesquisando sobre ele, eu meio que me livrei daquele sentimento e ao mesmo tempo, enquanto eu criava, eu tentei olhar para o lado. Ou seja, ao invés de pensar no ato em si, olhar para tudo o que acontecia ao redor. Foi uma forma que eu tive de não sucumbir àquele horror e ao mesmo tempo conseguir criar algo polêmico. Quem olhar de fora e ler aquele poema, eu tenho certeza que vai pensar, nossa, para que escrever sobre isso? Quando na verdade o meu objetivo é justamente causar esse horror. Para a pessoa ler e dizer, meu Deus, eu não quero nunca isso. Eu não quero nunca que isso exista no mundo. Porque é um problema. Mas é um problema que existe na vida. E a arte é uma mimesis. No terceiro vídeo aqui do canal eu falei sobre a ideia de mimesis em Platão e Aristóteles. E a mimesis é, a grosso modo, uma imitação. A arte é uma imitação daquilo que existe na vida. E, portanto, coisas ruins existem na vida. E é normal que o artista, uma hora ou outra, fale sobre ela. Croce até coloca isso em questão no livro, ele diz, é normal porque isso existe na vida. A vida nos fornece material, e esse material, uma hora a gente externaliza ele como uma obra de arte. Porém, o artista que apenas cria obras com esse cariz, com esse caráter ruim, com esse caráter horrorizante, ele deveria olhar para si mesmo. Porque talvez ele esteja passando por algum problema. Talvez ele esteja imerso num meio que não é ideal para ele. Talvez ele esteja em sofrimento. E entre outras palavras, dá a entender que Croce diz, se você realmente só cria arte sobre assuntos ruins, sobre maldade, procura terapia. Ele não diz isso, mas dá a sensação que dá, vai procurar ali porque a arte é importante, mas você é um ser humano, você é um ser humano que existe na vida. Portanto, não deixe o seu eu de lado, não deixe a sua vida de lado, vá se cuidar. Muito provavelmente, você pode estar passando por um problema muito grande, ou pode ter passado por um problema muito grande que faz com que você apenas crie obras assim. Mas isso não significa dizer que a gente pode taxar o que é ou o que não é um conteúdo próprio de uma obra de arte. Você pode dizer, eu não quero consumir esse tipo de obra, ok. Tem um filme mesmo que eu gosto, que eu acho muito bom, porém, sendo muito sincero, eu acho que eu jamais vou assistir ele de novo. Sendo muito sincero, porque ele é muito pesado. O filme se chama Irreversível, de Gaspar Noé. E parece que ele conseguiu condensar todas as formas horríveis e delicadas de causar sofrimento do ser humano e colocar dentro de uma obra de arte, dentro de um filme. Ele começa com a extrema brutalidade e termina com a extrema delicadeza. E você não sabe se você sofre mais com o início ou com o fim. Mas uma coisa que eu tenho que deixar claro é que eu acho que o artista também tem que ter um certo senso. Porque, por mais que tudo possa ser arte, eu até li, no último vídeo, um poema de Goulart, que era basicamente um homem sorrindo, coçando a bunda, e ele faz um bom poema com isso. E você percebe que qualquer coisa pode ser arte, não é uma história que faz arte por si só. Porém, você romantizar certas personalidades, certas ações, não é adequado. Eu não estou dizendo aqui para proibir uma pessoa de fazer isso, mas para quê? Para que romantizar? Como até citou o Brian numa das aulas, um líder alemão do bigodinho, como se ele fosse alguma coisa boa e tentar só romantizar por romantizar. Eu não acho que seja uma coisa muito boa de se fazer, né? Eu falo dele como poderia falar da própria violência sexual. Se você traz isso somente para romantizar a figura de quem comete esse tipo de crime, é de se pensar.
Mas enfim, olha, a minha ideia com esse vídeo é pra dizer que, em regra, não tem essa concepção de que o conteúdo de uma obra de arte é que vai fazer com que você seja capaz de julgar a qualidade de uma obra. No máximo você pode querer ou não consumir aquilo, ok. Mas não é o conteúdo que torna uma obra boa ou ruim, mas sim a forma quando você traz esse conteúdo à tona. Então olha, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que você pensa sobre esse assunto. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante, o YouTube não tem entregado muito bem os conteúdos dos últimos 2 vídeos. E compartilhe eles com quem você acha que gosta sobre arte, com quem precisa pensar sobre a arte, com quem cria a arte. E é isso, olha, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!